Boa noite a todos, os nossos cordiais e fraternais abraços a todos que nos acompanham. Agradecer também aos ceareiros, o nosso centro espírita. Agradecer também a todas as pessoas que estão trabalhando para que tudo isso ocorra. E antes de iniciar a nossa palestra de hoje, sobre o nosso tema, é o momento então de nós voltarmos nossos pensamentos até nosso Divino Criador, nosso Pai de infinito amor, bondade, justiça e infinita misericórdia. Agradecer a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso guia, nosso maior exemplo. Agradecer também a toda a espiritualidade amiga, mais evoluída, que nos acompanha e que irá também nos acompanhar durante a palestra. Agradecer a todos que aqui se fazem presente e que contribuem para que possamos chegar até os senhores. Que assim seja, graças a Deus. O tema proposto para o nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém as explicações das máximas do Cristo e a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação em todas as diversas posições que nós temos na nossa vida. O capítulo 14, ele trata do honrai a vosso pai e a vossa mãe. E está dividido entre 9 itens. Nós vamos trabalhar com o item 3 e 4, que trata da piedade filial, mas também tem lá, nesse capítulo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentesco corporal e espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Se faz importante, ao término dessa palestra, desse estudo também, buscar a continuidade do capítulo 14 para melhor entendimento. Quando nós terminarmos e tivermos a oportunidade de buscar na nossa consciência e verificar se tudo aquilo que a gente está estudando hoje já faz parte da nossa vida, podemos nos alegrar porque nós estamos no caminho certo. Aqueles que porventura não encontrar esse caminho, sempre há oportunidade de começarmos. A questão da piedade filial, nós buscamos lá a palavra piedade e você vê vários significados, né? Entre ele compaixão e misericórdia. E a gente lembra todas as vezes que nós elevamos nossos pensamentos até o nosso Divino Criador e pedimos que Ele tenha piedade dos nossos erros e das nossas faltas. Então nós estamos falando, né, da questão da misericórdia de Deus para conosco. Mas a piedade filial, na qual nós vamos trabalhar, ela se resume em amar aos pais. Essa é o grande objetivo desse item 3 e 4 que está no Evangelho. Primeiramente, quando a gente estuda lá o mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, isso é uma consequência da lei geral da caridade. E quando a gente fala em caridade, a gente já lembra também do amor. E nós estamos falando de um amor ao próximo. Porque é difícil da gente entender como a gente consegue ser caridoso e amar outras pessoas e não amar os pais. Não é uma coisa comum, mas infelizmente acaba por acontecer. Mas é importante a gente entender porque alguns casos se fazem presente em vidas nossas aqui no campo físico. Quando se fala em honra, honra na verdade é um imperativo e resume, na verdade, um dever a mais em relação a eles. A eles quem? Aos nossos pais. Por isso que a piedade filial, ela tem como objetivo, então, nós entendermos e nos colocarmos na condição deles.
Não esquecer que, quando criança, nós tínhamos uma visão em relação aos nossos pais que foi amadurecendo. Depois, como jovens, a gente já tinha uma outra visão em relação ao comportamento e a forma com o qual nossos pais lidavam conosco. Depois nós passamos a juventude e, em dado momento, aqueles que constituem família começam a entender melhor qual é a posição do ser humano quando ele está na condição de pai. Deus, ele acrescenta o amor também, a questão do respeito, a estima, a submissão que nós devemos ter e a deferência em relação aos nossos pais. Porque tudo isso, na verdade, vai fazer parte da caridade que nós devemos ter. Trata-se, mais uma vez, quando a gente fala de honra, né? Trata-se de dever, e esse dever ele se estende naturalmente às pessoas que se encontram também no lugar dos pais. Por algum motivo, podemos não ter os pais convivendo conosco, pode ser pelo retorno deles à pátria espiritual, ou por algum tipo de afastamento, e outras pessoas acabam assumindo essa posição, ou essa tarefa, como assim nós podemos também deixar claro. É claro que essas pessoas que assumem o lugar dos pais, elas terão também maior mérito quando isso não for só uma obrigação, mas uma dedicação a essa tarefa tão difícil. Quando nós tratamos do capítulo, né, que é honrar pai e mãe, isso não é simplesmente respeitá-los, como muitas vezes a gente possa acreditar. É também cuidar das necessidades, é proporcionar aos nossos pais o repouso quando da velhice, é rodeá-los de cuidados, como eles fizeram por nós quando a gente estava na infância. Todos nós vivemos a infância e vimos, né, a dedicação que os nossos pais tiveram conosco. E quando se trata da questão da piedade filial, a gente tem que entender assim, ó, ela se faz presente em todas as questões, em todas as nossas relações de filho para com o pai. Só que, principalmente, ela fica clara quando os nossos pais são aqueles que não têm os recursos necessários para ter uma velhice com mais tranquilidade e sem passar por tantas necessidades. Muitas vezes nós acreditamos que estamos honrando nosso pai e nossa mãe, dando para eles o necessário, né, para eles não morrerem de fome. Enquanto nós não abrimos mão de nenhum tipo de privilégio ou de coisas melhores. Ou seja, damos só o necessário para eles não morrerem de fome, acreditando que isso nós já estamos cumprindo com o nosso dever. Isso quando nós, muitas vezes, não deixamos aos nossos pais, quando eles vêm ter convívio conosco, os piores cômodos da casa. Isso é muito comum, inclusive, né? Para não deixá-los na rua, eu vou colocar no pior cômodo. Se moram em um local que tem uma edícula, não tem nenhuma cerimônia em colocar os nossos pais naquela edícula, ou seja, deixando eles separados do convívio com a família. Ou seja, enquanto eu fico com o melhor dos aposentos, o mais confortável, eu dou para eles apenas um cantinho. E isso quando nós também não o estamos fazendo por má vontade. Ou seja, quando nós, por algum motivo, nenhum irmão, né, nosso quer ou pode ter essa possibilidade divina de reajuste para com os pais, deixam para um fazer, e esse se sente pressionado e com isso ainda faz com má vontade.
É claro que nós estamos falando aqui do mais comum, aqueles, né, pais que não têm tantas condições, porque quando se lida com aqueles que já estão com tudo muito tranquilo, aí pode ser que tenha até outros filhos interessados em ficar com eles. É triste saber disso, que a procura é por ter mais recursos e não por dar o apoio que realmente eles necessitam. Sem contar que nós temos também, infelizmente, né, o comportamento de deixar aos nossos pais, que já se encontram na velhice, a responsabilidade em relação aos nossos netos, aos netos deles, né, ou seja, e muitas vezes fazendo-os trabalhar. Ou seja, já que estão olhando comigo, né? O que custa também não dar atividade para eles? Acreditando que isso não tem problema nenhum. Na verdade, a bem da verdade, o que nós percebemos é que a nossa interpretação ela foi se perdendo com o tempo. Digo isso porque tive a oportunidade de conviver com os meus avós e lembro bem de quando eles vinham fazer visita, os meus pais deixavam o quarto, o melhor aposento da casa que era dos pais, para os meus avós. Lembro também que faziam toda a questão de agradá-los, de fazer os mimos que fossem necessários para eles. E muitas vezes a gente se pergunta onde é que a gente se perdeu hoje fazendo o que nós estamos fazendo, em dando para eles somente o mínimo necessário, como se eles não tivessem nenhum valor. É só lembrar, né? Se a nossa mãe, quando estava nos dando o leite materno, se ela cobrou alguma coisa da gente, quando a gente estava no berço, as noites mal dormidas, quantas vezes não levou ao médico? E quantas outras dores, dificuldades eles passaram e eles nunca cobraram nada da gente. E quando a gente tem essa oportunidade bendita de cuidar deles, nós acreditamos que eles nos devem alguma coisa. Não podemos esquecer que tudo isso que nós estamos falando é a piedade aceita por Deus, aquela onde nós abrimos mão para cuidar dos nossos pais que cuidaram da gente, dando para eles tudo aquilo que nós podemos fazer de bom e de melhor a eles. Infeliz, portanto, é aquele que esquece a dívida para com aqueles que nos sustentaram durante a infância, que além da vida material, né, nos deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações a eles para assegurar o nosso bem-estar. E depois nós acabamos tendo essa ingratidão para com eles. E na verdade, o tema diz o seguinte, né? Ai do ingrato, pois ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente em uma outra existência, na qual sofrerá o que tiver feito os outros sofrerem. Muitas vezes podemos colocar na nossa cabeça que eu não vou me preocupar com os meus pais, né? Ou me preocupo mais com meu pai, não com a minha mãe, ou me preocupo mais com a minha mãe, não com o meu pai, porque um deles, por algum motivo, né? E isso acontece, infelizmente, não acabou cumprindo o dever de pai como deveria. E isso acaba dando e possibilitando um afastamento. Mas, senhores, acreditar que por ter sido meu pai ou minha mãe, não aquilo que eu gostaria,
mas a gente esquece que não é aquilo que a gente gosta, mas aquilo que a gente necessita. E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos fazendo, tanto nessa vida como em outras, quantas forem necessários, os ajustes necessários para com todos aqueles na qual nós convivemos. Então, não cabe a nós reprovarmos, porque talvez eles mesmos tenham merecido que assim o fosse. Ou seja, muitas vezes nós escolhemos, no plano reencarnatório, nós escolhemos quem serão os nossos pais, nós escolhemos as nossas provas, nós temos conhecimentos das nossas expiações. Fomos nós que escolhemos. E depois, quando verificamos a nossa responsabilidade, é mais fácil dizer que não foi possível ou que eu não tinha condições de fazê-lo. Se a caridade ela estabelece a todos nós como lei que devemos, que é pagar o mal que qualquer pessoa faz para nós através do bem, ou seja, ser indulgente com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quão maior não é essa obrigação com relação aos nossos pais. Os filhos, então, devem tomar como regra de conduta, não esquecendo que essas palavras estão todas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da forma como estamos passando para os senhores. Os filhos, então, devem tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referente ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação a estranhos, mais condenável se torna quanto aos pais. Então, somente a Deus, somente Ele, o Criador, pode ou tem condições de fazer o julgamento em relação ao comportamento dos nossos pais. Assim como fará também em relação ao nosso comportamento como filhos. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, assim de que vivas largo tempo sobre a terra que o Senhor Deus te dará. Isso está lá nesse piedade filial. Só que é bom a gente entender que quando Deus disse isso, Ele estava prometendo a recompensa, a vida na terra e não a vida celestial. Não é essa a interpretação que nós devemos fazê-lo. Essa explicação, ela se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, que foram, na verdade, suprimidas na fórmula moderna do Decálogo, o que descaracteriza o seu sentido. Por que nós estamos falando isso? Porque lá no texto ele deixa claro que para compreendermos essas palavras é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus, a época em que elas foram pronunciadas. Então, os hebreus, eles ainda não compreendiam a vida futura. A visão não se estendia além dos limites da vida material. Eles deveriam ser, assim, fortemente tocados pelas coisas que viam e não pelas invisíveis. Até parece uma questão simples do que nós estamos falando, mas muitas vezes nossos comportamentos parece que a gente não saiu da época dos hebreus. Vivemos muito a questão material, esquecendo que a nossa verdadeira vida é espiritual. Se na época dos hebreus, nós, vivendo aquele tempo, não tínhamos a compreensão, isso hoje não é mais uma desculpa para a gente não cumprir com as nossas obrigações. E é por isso que Deus fala numa linguagem à altura dos hebreus na época. Porque, como crianças, é assim que eles entendiam. Na verdade, senhores, nós também, muitas vezes, os nossos comportamentos demonstram quanto nós estamos na infância.
A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, que é, na verdade, objeto de suas aspirações. Estamos falando dos hebreus. Eles não desejavam nada mais do que isso. Deus lhes diz que eles viverão nela por muito tempo, ou seja, que eles a possuirão por tempo indefinido. Mas com o advento de Jesus, as ideias ficaram mais desenvolvidas. E é nessa questão que nós entramos agora. Nós estamos tratando da nossa vivência agora, pós passagem de Jesus aqui no planeta. Ou seja, nós já temos essa visão menos grosseira. Então, agora é o momento de nós enxergarmos, como disse Jesus, né? Meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que recebereis a recompensa por suas boas obras. A questão de amar aos pais, essa questão que a gente trabalhou, da piedade filial, ela é uma obra que todos nós devemos fazer o melhor possível para a gente conseguir o quê? Como disse Deus aos hebreus, como Jesus deixou claro para nós, né? A terra prometida da época dos hebreus, que era material, ela se transforma numa pátria celeste. Então nós construímos todos os dias, através dos nossos comportamentos, né? Cumprindo o mandamento, o honra a teu pai e a tua mãe, que já não é mais na terra, mas sim lá no céu, no futuro. É lá que nós vamos observar o quanto nós podemos, nos dias de hoje, construir essa pátria para todos nós. E terminando, o capítulo cita também, né, o 14 cita também o 2 e o 3, com relação à felicidade que nós encontraremos lá no futuro. Então fica para nós aqui a certeza de que é possível, né, como atravessar uma rua, não só ficar contemplando do outro lado, que possamos dar, a partir de hoje, o primeiro passo da reconciliação com os nossos pais, de procurar ficar mais perto deles, não só no dia da mãe, no dia das mães, ou no dia dos pais, ou no Natal, ou no Ano Novo. São todos os dias. Se preocupar com eles, procurar dar o melhor bem-estar possível para eles. Não que isso seja um pagamento que nós temos em relação a tudo que eles fizeram, mas isso está dentro das leis morais do Cristo. Isso trata de amor, isso trata de caridade, isso trata de respeito, isso trata de todos aqueles valores que com certeza eles nos passaram ou tentaram passar e nós ainda na ignorância não tínhamos compreendido. E assim nós agradecemos por mais essa oportunidade. Esse é o momento então que depois de muito receber, levarmos nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade nesse estudo. Aproveitar para vibrar, emanando nossos pensamentos mais elevados a todos aqueles que nesse momento passam por uma situação difícil. Que possa chegar a todos esses irmãos o amor, a bondade, a caridade, a humildade, a justiça e a misericórdia que o Senhor Deus nos presenteia todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Lembrar a todos aqueles que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal, dar um link, né, se gostou do vídeo, e ativar o sininho para ser avisado sobre os próximos e os novos conteúdos. Vamos lembrar também que ainda estamos passando pela pandemia, que
que se faz necessário o distanciamento social, evitar as aglomerações. Quando houver a necessidade de sairmos para trabalhar, para estudar ou realizar qualquer tarefa que nós tenhamos que realizá-la fora do nosso convívio familiar, ou seja, fora de casa, usar a máscara, o álcool em gel e permanecer com distanciamento e isolamento social. A todos, um muito obrigado.